A caipirinha bateu em mim antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Eu só senti o impacto gelado no meu ombro, o copo batendo forte, o barulho seco e depois o líquido escorrendo devagar pelo meu peito, entrando pela gola da camisa. O cheiro de limão e cachaça subiu na hora, forte, grudando em mim como se fosse um carimbo de vergonha. As risadas vieram junto, altas, cortando o ar. Eu ouvi alguém dizer, olha lá o velho. E mais risos estouraram, como se eu fosse a piada da noite. Gente apontando, boca aberta, dente aparecendo, um empurrando o outro para olhar melhor. Parecia que todo mundo tinha parado para rir de mim. As luzes do salão eram claras demais, mostrando cada gota brilhando na minha camisa. Eu sentia o pano colando no meu corpo, gelado na pele, queimando por dentro. Meu coração batia forte, como se tivesse subido para a garganta, mas minha voz não saía. Eu fiquei parado, com a bandeja torta na mão, sem saber se secava o peito, se saía correndo ou se fingia que nada tinha acontecido. Um dos garotos passou por mim esbarrando de propósito, rindo perto do meu ouvido. Eu ouvi ele dizer, relaxa, tio, é só bebida. E os amigos dele explodiram em gargalhada. Outro levantou o celular apontando para mim, como se eu fosse um show barato. Eu sentia os olhos de todo mundo pesando nas minhas costas, no meu rosto, na minha roupa molhada. Lá no fundo, alguém tentou disfarçar o incômodo, mas a maioria só olhava e ria. Tinha gente com copo na mão, dedo apontado, boca torta de deboche. Eu respirava fundo, tentando ficar firme, mas a sensação era de estar nu no meio daquele salão lotado. Eu sentia a vergonha subindo, quente, enquanto a bebida descia, fria. Cada risada parecia mais alta. Cada olhar parecia mais duro. Eu via as bocas se mexendo, algumas cochichando, outras rindo abertamente. Ninguém ali fazia ideia de quem eu era. Para eles, eu era só um velho molhado, atrapalhando o caminho. Eu engoli seco, olhei para frente e tentei dar um passo, mas minhas pernas pesavam. Por um segundo, eu pensei em gritar, em jogar tudo para o alto, em responder à altura. Mas fiquei em silêncio. Por fora, eu parecia calmo. Por dentro, alguma coisa enorme começava a se mexer, como se o chão estivesse mudando de lugar. Enquanto a caipirinha ainda escorria pela barra da minha camisa, enquanto os risos ainda ecoavam, uma coisa era certa. Ninguém ali imaginava o que estava prestes a acontecer depois daquele copo. Eu fiquei ali parado, com a camisa grudada no corpo e a caipirinha ainda descendo devagar, quando percebi que algo no ar tinha mudado. Não sei explicar. É como quando o vento muda antes da chuva chegar. As risadas que antes eram fortes começaram a falhar, como se alguém estivesse abaixando o volume do mundo. Um dos meninos que mais ria fechou a boca de repente, como se engolisse a própria voz. Ele olhou para trás, para o lado, para frente e ficou inquieto, sem saber onde pôr as mãos. E foi aí que eu ouvi o primeiro cochicho. Não entendi o que disseram, mas o tom era diferente. Não tinha graça, não tinha deboche, tinha medo. Aquele tipo de medo que a pessoa tenta esconder, mas não consegue. À barra do meu olho, viu gente virando o rosto rápido, como se tivesse visto algo que não deveria. Até o garoto que tinha derramado a bebida ficou meio travado, segurando o copo vazio com a mão, tremendo um pouco. Eu continuei parado, sem dizer nada, só olhando para frente, e foi esse silêncio meu que pareceu deixar tudo ainda mais pesado. Era como se todo mundo ali começasse a perceber que tinha passado do limite comigo. Eu senti isso no ar, senti nas costas, senti nos passos lentos que alguém começou a dar em minha direção. Eu ouvi mais um cochicho, dessa vez um pouco mais claro. É ele. A palavra ficou presa no ar, como um mosquito zumbindo perto do ouvido. Ele quem? Alguém respondeu baixinho. Você tem certeza? E antes que eu pudesse entender, outro jovem, mais afastado, arregalou os olhos e puxou o amigo pelo braço, como se quisesse tirá-lo da linha de frente. Eu não me mexi, não pisquei, só senti. Senti que aquela cena não ia terminar daquele jeito.
Senti que alguma coisa gigante estava prestes a cair sobre todos ali. Senti que uma verdade, a minha verdade, estava pronta para aparecer, quer eles quisessem ou não. O clima ficou tão pesado que dava para pegar com a mão. Ninguém ria mais. Ninguém falava alto. Ninguém ousava cruzar meu olhar. Eu vi um dos voluntários do evento entrando pela porta lateral. Ele não me viu de primeira, mas quando viu, parou no meio do passo. A mão dele soltou um papel no chão. O rosto ficou branco. Branco de verdade, como se tivesse visto um fantasma. Ele virou para os outros organizadores e começou a apontar na minha direção, com a boca aberta, mas sem conseguir falar de imediato. Quando finalmente saiu alguma coisa, foi quase um sussurro, e mesmo assim eu ouvi. Esse ele começou a se espalhar pelo espaço inteiro, como se alguém tivesse jogado outra bebida, mas desta vez no ar, encharcando todo mundo com medo. Os jovens começaram a recuar sem perceber, um passo para trás, outro, mais um. Nem olhavam mais para mim. Agora olhavam uns para os outros procurando resposta, fuga, explicação, qualquer coisa. E eu ali, do mesmo jeito, molhado, humilhado, quieto. Mas dentro da minha cabeça, algo batia forte, dizendo que aquele momento, aquele exato segundo, era só o começo. Se você que está me ouvindo já passou por alguma situação em que riram de você, te humilharam ou te trataram como se fosse nada, me conta aí embaixo. Às vezes desabafar faz bem. E se quiser continuar comigo para ver onde essa história vai dar, se inscreve também. Porque o que vai acontecer agora, ninguém ali estava preparado para ver. Quando eu te digo que aquela caipirinha não foi a primeira coisa que doeu em mim, eu não estou exagerando. A verdade é que, muito antes daquele copo bater no meu ombro, a vida já tinha jogado muita coisa na minha cara. Só que ali no salão, você só viu o final. Então deixa eu voltar um pouco com você. Eu moro em Cascavel, no Paraná. Não é cidade pequena demais, mas também não é grande o suficiente para você se esconder. Todo mundo acha que conhece todo mundo, mas quase ninguém sabe de verdade quem a gente é por dentro. Minha casa fica num bairro simples, rua de asfalto meio gasto, calçada quebrada em alguns pontos. É uma casinha térrea, muro baixo, pintura velha, portão que range quando abre. Por fora, parece só mais uma. Por dentro, é o lugar onde eu sento todo fim de tarde para tentar juntar os pedaços do dia. Eu acordo cedo desde sempre. Corpo acostumou. 4h30, 5 horas da manhã, o olho abre sozinho. O primeiro barulho que eu escuto é o do meu joelho reclamando quando eu levanto da cama. A cozinha é pequena, mas é o meu cantinho. Pão de ontem, café passado no coador de pano, xícara lascada que eu não jogo fora porque foi presente de alguém que já nem tá mais aqui. Sento na mesma cadeira, olho pela mesma janela. Vejo o mesmo pedaço de céu. Parece repetição, mas é a vida. Meu trabalho sempre foi lidar com gente. Gente pedindo ajuda, gente brigando, gente chorando, gente com medo. Passei anos num prédio grande, cheio de salas, corredores, portas pesadas, pilhas de papel, carimbo, assinatura, conversa séria. Muita gente importante passando, muito terno caro, muito sapato brilhando. Eu, de terno simples, sapato gasto, mas cabeça em pé. Eu sabia exatamente o peso de cada decisão que eu ajudava a tomar, só que mesmo estando lá dentro, nem sempre me enxergavam. Muita gente olhava por cima de mim, como se eu fosse só mais um funcionário qualquer. Eu me acostumei a ser o homem que ouve mais do que fala. Com o tempo, o corpo foi pedindo descanso. A mente também. A aposentadoria chegou, mas junto com ela veio uma coisa que pouca gente fala: o silêncio. Todo mundo acha que aposentar é só alegria, mas ninguém conta do vazio que fica quando você não é mais necessário para ninguém. O telefone toca menos, as mensagens diminuem. As pessoas que antes te chamavam de doutor começam a te chamar de o senhor ali. E se você não tomar cuidado, começa a acreditar que virou só isso mesmo, o senhor ali.
Minha casa, então, virou meu porto e minha prisão. Eu limpava o quintal, varria a calçada, regava as plantas da frente, que eu mesmo plantei em latas velhas de tinta. Às vezes a dona Marta, minha vizinha da frente, me chamava para tomar um café. Ela perguntava se eu estava bem. Eu respondia que sim, e os dois fingiam que acreditavam. Não era mentira total, mas também não era verdade inteira. Eu estava vivo, mas faltava alguma coisa. Faltava sentir que minha presença ainda fazia diferença em algum lugar. Pequenas injustiças começaram a ficar mais visíveis. Um jovem que passava e esbarrava em mim na rua sem pedir desculpa. Um atendente que falava comigo como se eu não entendesse nada, só porque meus cabelos são brancos. Gente que cortava minha vez na fila do mercado como se eu fosse invisível. Eu engolia seco e deixava passar. Não porque eu não sabia me defender, mas porque eu estava cansado de explicar quem eu era, cansado de ter que provar meu valor toda hora. Eu ia ao mercado com a mesma roupa simples, calça surrada, camisa social antiga, às vezes uma jaqueta desbotada. Muita gente me via e pensava que eu era só mais um velho que vive de aposentadoria apertada, e não estavam totalmente errados. A aposentadoria é apertada mesmo, mas ninguém imaginava as noites que eu passei acordado, lendo processo, estudando, tomando decisão difícil, ouvindo gente que não tinha mais esperança. Ninguém via isso na calçada da padaria, só viam o velho. Minha rotina antes daquele evento era quase sempre igual. Acordar, preparar meu café, fazer pequenas coisas pela casa, resolver uma papelada ali, outra aqui, pagar conta, ir ao banco, pegar fila, voltar cansado, deitar no sofá da sala pequena, olhar para o teto. Às vezes ligar a televisão só para ter barulho na casa. Às vezes desligar a televisão porque o barulho me incomodava mais ainda. É estranho dizer, mas eu me sentia cheio e vazio ao mesmo tempo. Cheio de história, vazio de escuta. Eu sempre gostei de ajudar em silêncio. Se algum vizinho precisava de orientação, eu nunca dizia eu fui isso ou aquilo. Eu só sentava, ouvia e explicava o que a pessoa podia fazer. Já teve gente que evitou cair em golpe porque eu avisei antes. Já teve gente que conseguiu resolver um problema grande porque eu disse qual caminho seguir. Ninguém postou isso em lugar nenhum, não deu like, não viralizou. Mas essas coisas eram o que ainda dava um pouco de sentido para os meus dias. E mesmo assim, o desprezo vinha em pequenas doses. Um jovem que ria da minha roupa, uma piada sobre velho atrapalhando fila, um olhar de impaciência quando eu demorava um pouco mais para achar o dinheiro na carteira. Eu fingia que não ouvia, fingia que não via, mas tudo isso ia ficando guardado num canto aqui dentro, como um copo que vai enchendo devagar. Foi nesse cenário que apareceu o convite para ajudar naquele evento. Um salão grande, muita gente, música, barulho, organização complicada. Queriam alguém só para dar uma mão, ajeitar fila, orientar pessoas. Nada demais, nada de destaque, nada de palco. Só alguém para ficar em pé, arrumando o fluxo. E eu aceitei. Não pelo dinheiro, porque era voluntário, mas porque por algumas horas eu poderia sentir de novo que minha presença servia para alguma coisa, que eu ainda podia colocar um pouco de ordem em um lugar bagunçado. Eu saí de casa naquele dia com o mesmo tipo de roupa simples de sempre. Camisa clara, já um pouco gasta, calça antiga, sapato lustro mais na vontade do que na graxa. Olhei no espelho antes de sair. Não vi um homem fraco. Não vi um coitado. Eu vi alguém que já tinha vivido muita coisa, que carregava coisas que ninguém ali imaginava. Mas também vi alguém que para o mundo era só mais um velho qualquer indo ajudar numa festa. Se você lembrar da cena do começo, daquele copo batendo no meu ombro, daquele riso alto cortando o ar, precisa entender, aquilo não começou ali. Aquilo foi só a gota que transbordou um copo que a vida levou anos enchendo.
E é por isso que, quando você vê alguém sendo humilhado na sua frente, você nunca sabe qual história está escondida por trás de uma camisa simples, de um sapato gasto, de um rosto cansado. Aquele dia começou como qualquer outro em Cascavel, mas terminou como uma linha marcada em vermelho na minha memória. Até hoje, quando eu fecho os olhos, eu lembro dele quase hora por hora. Eu acordei antes do sol, como sempre. O relógio marcava umas 4h40 e pouco. O barulho do caminhão de lixo lá na rua foi meu despertador. Me levantei devagar, sentindo o joelho reclamar mais do que de costume. A casa estava silenciosa demais. Às vezes, o silêncio é bom, mas naquele dia ele já começou pesando. Fui até a cozinha esquentar o resto do café de ontem, porque nem dinheiro para ficar gastando pó à vontade eu tenho. Coloquei o café na xícara lascada, sentei na mesma cadeira de sempre e respirei fundo, já cansado antes mesmo do dia começar. Eu tinha algumas coisas para resolver. Uma conta que tinha vencido, um documento que precisava pegar, uma ida rápida ao posto de saúde para checar a pressão, que andava meio alta. Nada de grande demais, mas somando tudo, era um dia cheio para alguém da minha idade. Vesti a mesma calça surrada, a camisa clara já um pouco gasta, passei água no rosto, ajeitei o pouco de cabelo que ainda tenho e saí. Na rua, ninguém te espera. Passei na padaria e já senti aquele olhar apressado do atendente, como se eu estivesse atrapalhando o ritmo da fila por contar as moedas com calma. Tudo bem, pensei. Fingi que não vi. Peguei um pão, voltei para casa, comi rápido e saí de novo, porque o banco me esperava. E banco, você sabe, não gosta de velho demorando. Chegando lá, fila grande. Muita gente, muito calor, pouco lugar para sentar. Eu esperei em pé por um bom tempo. Teve uma hora que um rapaz jovem com fone no ouvido entrou na frente como se eu fosse invisível. Olhou para mim, viu que eu tinha visto e mesmo assim ficou onde estava. Eu até abri a boca para falar, mas travei. Eu só pensei mais uma e quietei. Depois de muito esperar, resolveram meu problema em 5 minutos. O cansaço não veio do tempo, veio da forma como me trataram. Voz fria, sem olhar no rosto, como se eu fosse um número na tela. Saí do banco com a cabeça pesada. Fui até o posto de saúde, que fica mais embaixo. Sala cheia, gente falando alto, criança chorando. A atendente chamou meu nome como quem chama um número de senha. Mediram minha pressão, olharam rápido para o papel e disseram: "Tem que cuidar, senhor, tá alta." Eu só respondi que sabia, que eu ia tentar descansar mais. Mas por dentro eu pensava: descansar onde? Descansando como? Voltei para casa perto do meio-dia, o sol quente, o corpo mole, a mente cansada. Em casa, esquentar comida simples. Arroz, feijão, um pouco de frango desfiado que tinha sobrado de outro dia. Eu comia em silêncio, ouvindo só o barulho da colher raspando o prato. Não tinha música, não tinha conversa, não tinha risada. Só eu e meus pensamentos, que naquele dia pareciam mais pesados que o normal. Depois do almoço, sentei um pouco no sofá. O corpo pediu para deitar, mas eu sabia que ainda tinha mais. Foi lá pelas 2 da tarde que o telefone tocou. Quase ninguém liga para mim, então cada toque é meio susto. Atendi. Era um dos organizadores do evento daquele dia. Ele falou comigo com uma pressa educada, aquelas palavras que parecem bonitas, mas também frias. Disse que tinha muita gente confirmada, que o salão ia lotar, que precisava de alguém para ajudar a organizar as filas de entrada, orientar o pessoal. Perguntou se eu podia ir, se eu quebrava esse galho. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Por fora, era só um pedido de ajuda. Por dentro, era uma chance de não passar aquela tarde e aquela noite sozinho, olhando para o teto. Eu podia ter dito não. Podia ter dito que estava cansado, que tinha andado demais, que a pressão estava alta. Mas eu disse sim. Disse que ia, que podia contar comigo. Quando desliguei, senti uma mistura estranha de cansaço e, ao mesmo tempo, uma pontinha de alegria por ainda servirem para alguma coisa.
O resto da tarde eu passei tentando me arrumar da melhor forma que dava. Tomei um banho demoradinho, deixando a água cair nas costas como se tirasse um pouco do peso do dia. Vesti uma camisa um pouco melhor, mas ainda simples. Passei a mão no sapato para tirar o grosso da poeira. Não fiquei bonito, não fiquei chique. Fiquei do jeito que dava. Olhei no espelho e pensei, vai lá, só faz o teu, ajuda e volta para casa em paz. Saí de casa já sentindo o corpo cansado. As pernas pesavam, o sol começava a baixar, e eu pensava que no fundo tudo o que eu queria mesmo era um pouco de paz. Pensei que, talvez, naquele evento, entre um boa noite e outro, eu pudesse sentir que ainda tinha utilidade, que ainda podia organizar um pouco o caos dos outros, já que o meu por dentro estava difícil. Chegando perto do salão, já dava para ouvir o som da música lá de fora. Carros estacionando, gente chegando arrumada, rindo alto, falando de trabalho, de festa, de qualquer coisa. Eu passei no meio deles quase sem ser notado. Um dos organizadores me viu e veio na minha direção, falando rápido, apontando para a entrada, explicando o que eu tinha que fazer. Fica aqui, organiza a fila, pede para o pessoal esperar, orienta quem estiver perdido, qualquer coisa chama a gente. Eu só balançava a cabeça dizendo, tá bom. Comecei a fazer o que pediram. Coloquei um sorriso educado no rosto, mesmo com o cansaço pesando nos ombros. Estendi o braço para mostrar onde começava a fila. Pedi com calma para as pessoas aguardarem um pouco. Tentei falar sempre com respeito, mesmo quando ninguém olhava direito para minha cara. Muita gente passava sem agradecer, sem responder. Alguns até me olhavam de cima para baixo, medindo minha roupa, minha idade, minha postura, como se eu fosse só um obstáculo entre eles e a diversão. Teve uma hora em que uma senhora passou meio apressada por mim, quase me empurrando, sem desculpa, sem nada. Um rapaz atrás dela revirou os olhos quando eu pedi para ele esperar um pouco. Nada grave se você olhar de fora, mas para quem está com a cabeça cheia e o coração cansado, cada gesto desse é mais um tijolo em cima das costas. Enquanto eu organizava a fila, o clima dentro de mim era outro. Por fora, eu mantinha a voz calma, os gestos firmes, a educação de sempre. Por dentro, eu só pensava em duas coisas: fazer logo o que tinha que fazer e ir embora para casa descansar. Eu não queria confusão, não queria briga, não queria ser notado. Queria, no máximo, ouvir um obrigado de vez em quando e voltar para minha cadeira na cozinha, para o meu café requentado, para o meu silêncio. Só que a vida tem um jeito estranho de empurrar a gente para o lugar exato onde tudo vai acontecer, mesmo quando a gente só está tentando passar o dia em paz. Cada passo que eu dei naquele dia, do banco ao posto de saúde, da pia da cozinha até o portão de casa, da calçada até a porta do salão, parecia pequeno, bobo, comum. Mas juntos, eles foram me levando como se fosse uma trilha desenhada, milímetro por milímetro, até aquele ponto exato onde você já viu o copo batendo no meu ombro e as risadas cortando o ar. E o mais irônico é que eu fui para lá pensando justamente no contrário daquilo que aconteceu. Eu fui buscando descanso na mente, buscando a sensação de que eu ainda servia para algo, buscando um pouco de paz. Eu não imaginava nem por um segundo que naquele mesmo lugar, naquela mesma noite, eu seria tratado como se fosse nada. Nem eu, nem ninguém ali fazia ideia de que aquele simples "sim, eu vou ajudar na organização" ia me colocar bem no centro da maior humilhação que eu já vivi. Nem eu, nem ninguém ali fazia ideia de que aquele simples "sim, eu vou ajudar na organização" ia me colocar bem no centro da maior humilhação que eu já vivi. Eu cheguei perto do salão já sentindo o peso do dia nas pernas. Cada passo parecia um pouco mais pesado que o anterior. A rua em frente ao lugar estava cheia de carros estacionados, faróis acesos, gente descendo bem arrumada, rindo, falando alto. O céu já estava escurecendo, aquela fase em que não é mais dia, mas também não é noite completa.
As luzes do salão faziam um brilho amarelado nas calçadas, como se fosse uma ilha de barulho no meio da cidade. Quando cheguei na porta, ouvi logo o som da música estourando lá de dentro. Não era música baixa de fundo, era música que batia no peito. Conversas misturadas, pratos batendo, copos se encostando, risadas altas. O cheiro também era forte. Cheiro de fritura, bebida, perfume doce demais, cigarro vindo de alguém mais afastado lá fora. Eu parei por um segundo antes de entrar. Respirei fundo e pensei, só faz o que você veio fazer e depois vai para casa. Um dos organizadores me viu chegando. Veio apressado, com um crachá pendurado no pescoço e um celular na mão. Nem perguntou se eu estava bem. Só apontou para o lado e disse: "O senhor fica ali, na entrada principal, organizando a fila. O pessoal tá chegando tudo junto, tá virando bagunça. Ajuda a manter na ordem." Eu só respondi: "Tá bom." E caminhei até o ponto que ele mostrou. Eu ainda estava cansado, a cabeça cheia, mas tentei colocar um pouco de firmeza nos passos. A entrada era ampla, com uma porta de vidro grande, aberta. De um lado, uma mesa com pulseirinhas, listas, pranchetas. Do outro, gente entrando e saindo o tempo todo. A luz era forte, quase branca, mostrando tudo. A roupa de cada um, os sapatos limpos, as caras arrumadas. Eu, no meio daquilo, com a minha camisa simples, minha calça velha, sentado e levantado no mesmo corpo que já tinha aguentado tanta coisa. Comecei a fazer o que tinham pedido. Estendi o braço em um gesto calmo e falei: "Pessoal, vamos organizar uma fila, por favor. Um pouquinho de paciência que todo mundo entra." Minha voz saiu mansa, mas firme. Algumas pessoas olharam para mim com respeito, balançaram a cabeça, entraram na fila sem reclamar. Outras, nem tanto. Teve um rapaz que olhou para mim como se eu fosse um porteiro qualquer que estava atrapalhando a pressa dele. Revirou os olhos, suspirou alto e disse: "Ai, sério isso?" Mas acabou entrando para não pagar vexame. Quanto mais gente chegava, mais eu sentia aquele clima estranho no ar. Não era só correria de evento cheio, era algo a mais. Eu via olhares que paravam em mim por um segundo a mais do que o normal. Olhares que não eram curiosidade, eram julgamento. Gente me medindo da cabeça aos pés, como se estivesse tentando entender o que eu estava fazendo ali. E na cabeça de alguns, a resposta devia ser simples: é só um velho ajudando. Teve um grupo de jovens que chegou fazendo barulho, rindo alto, falando palavras cortadas, cheias de gíria. O cheiro de bebida já vinha neles. Um deles quase entrou direto, empurrando o ombro em mim sem nem olhar. Eu pedi com calma: "Moço, faz uma fila, por favor. Tem gente esperando antes de vocês." Ele olhou para mim com aquela cara de quem acha graça de tudo e disse: "Relaxa, vô. A gente só vai ali rapidinho." E deu uma risada como se tivesse dito a coisa mais engraçada do mundo. Os amigos atrás riram também. Eu não respondi. Só repeti um pouco mais firme: "Fila, por favor." Eles acabaram indo, mas jogando aquele olhar de nojo por cima do ombro. Essas coisas parecem pequenas quando você ouve separadas. Um comentário aqui, uma risadinha ali, um empurrãozinho acolá. Mas quando você já vem de um dia inteiro de gente te tratando como se você fosse menos, tudo isso vai somando. Eu sentia isso na pele. A cada cochicho, a cada olhar atravessado, era como se o mundo estivesse dizendo de novo: "Você não é importante." Em um certo momento, eu percebi duas moças mais novas me olhando e cochichando. Elas estavam bem arrumadas, maquiagem forte, salto alto, vestido colado. Uma delas apontou discretamente na minha direção e falou algo no ouvido da outra. As duas deram uma risadinha curta, aquele riso que não é de alegria, é de deboche. Quando perceberam que eu tinha visto, viraram o rosto rápido, fingindo que estavam olhando o celular. Eu fingi que não vi, mas por dentro eu senti. É como se cada risadinha dessa fosse uma agulha. Pequena, mas furando sempre no mesmo lugar. E enquanto isso, o barulho lá dentro só aumentava. Música, copos, pessoas chamando o garçom, cheiro de comida saindo da cozinha. Do meu lado de fora, eu era o homem que segurava a porta do caos.
Gente entrava, gente saía. Alguns agradeciam. A maioria passava reto. Tinha hora que eu me sentia uma peça de mobília, parado, encaixado ali, sem ninguém realmente me ver. Teve um momento específico que ficou preso na minha cabeça. Um senhor um pouco mais novo do que eu, de camisa social bem passada e relógio caro, passou por mim com a esposa. Eu, no meu jeito, soltei um "boa noite, seja bem-vindo". Ele olhou para frente e não respondeu nada. A esposa também não. Parecia que eu tinha falado com o vento. Eu sei que é coisa pequena, mas naquele dia, aquela falta de resposta pesou. Eu fiquei ali pensando, custa virar a cabeça e responder? Enquanto eu organizava, essa sensação de não ser bem-vindo ia crescendo, mesmo eu estando ali para ajudar. É uma coisa estranha de explicar. Você está num lugar porque chamaram você. Disseram que precisavam de você. Mas quando você chega, a maneira como algumas pessoas te olham faz você se sentir um intruso. Como se estivesse ocupando um espaço que não é seu. Se você que está me ouvindo já entrou em algum lugar e sentiu isso, como se aquele ambiente não tivesse sido feito para você, como se seu corpo não se encaixasse ali, me conta nos comentários. Às vezes a gente acha que só a gente sente isso, mas não é verdade. E se quiser continuar comigo nessa história, fica aqui, porque você precisa ver onde tudo isso vai parar. Voltando, eu fui ficando cada vez mais calado por fora e mais cheio por dentro. Cada olhar torto era mais um peso. Cada risadinha abafada era mais um tijolo em cima do peito. Eu continuava organizando a fila, apontando o caminho, pedindo por favor, agradecendo. Ainda assim, tinha gente que me empurrava sem desculpa. Gente que fingia não ouvir. Gente que passava por mim como se eu fosse um poste velho na calçada. Os jovens daquele grupo barulhento começaram a ir e voltar várias vezes. Entravam, saíam, pegavam bebida, riam ainda mais alto a cada volta. Em uma dessas idas e vindas, um deles chegou tão perto de mim que quase derrubou uma pessoa que estava na fila. Quando eu pedi para ele tomar cuidado, ele olhou para mim com uma mistura de raiva e desprezo, como se eu tivesse ousado demais. "Tá bom, vô, calma", ele disse, levantando as mãos, imitando alguém pedindo paz, enquanto os amigos riam atrás. Foi nesse tipo de detalhe que eu comecei a perceber. Aquilo não era só cansaço, aquilo não era só pressa, era uma falta de respeito que vinha embrulhada em piada, em risada, em brincadeira. O tipo de coisa que muita gente passa a vida toda dizendo, é só zoeira. Mas para quem está do lado de cá, do lado de quem já carrega o peso de anos nas costas, não é só zoeira, é desprezo. E o pior é que, mesmo sentindo tudo isso, eu continuava tentando ser gentil. Eu dizia obrigado para quem entrava na fila direito. Eu dizia boa noite para quem me olhava nos olhos. Eu tentava ficar em pé direito, mesmo com o corpo pedindo para sentar. Era como se eu estivesse segurando a mim mesmo com as duas mãos, para não desabar ali na frente de todo mundo. Eu não sabia ainda. Mas cada passo que eu dava naquele corredor, cada pessoa que eu colocava na fila certa, cada segundo que eu aguentava calado diante daqueles olhares, tudo isso estava me levando, milímetro por milímetro, até aquele momento exato que você já viu. O momento em que um deles ia olhar para mim, segurar um copo na mão e decidir que eu seria a piada da noite. O momento em que um deles ia olhar para mim, segurar um copo na mão e decidir que eu seria a piada da noite. E esse momento não caiu do céu de uma vez. Ele veio chegando devagar, como uma chuva que começa com uma gota, depois outra e outra, até o chão ficar todo molhado. Eu continuei ali, na entrada, organizando a fila, tentando fazer meu trabalho direito, mas eu já sentia que o clima tinha mudado. Não era só barulho de festa, não era só correria de gente chegando. Era um tipo de energia diferente, pesada, como se tivesse uma corda sendo puxada de cada lado, prestes a arrebentar. O grupo de jovens que mais fazia bagunça começou a ficar por perto de propósito. Eles iam para dentro, voltavam, encostavam perto de mim, falavam alto, riam mais quando eu passava.
Um deles, o mais falante, chegou tão perto que dava para sentir o cheiro forte de bebida na respiração. Ele olhou para mim de cima a baixo, com aquele sorriso torto, e perguntou: "Tá firme aí, vô? Não tá na hora de ir descansar, não?" Os amigos riram. Eu engoli seco. Poderia ter respondido qualquer coisa. Poderia ter dito que eu estava ali para ajudar, que me chamaram, que eu não era empregado deles. Mas as palavras ficaram presas. Eu só soltei um "tô bem, obrigado" e voltei a olhar para a fila. Por dentro, doeu. Porque não era só a frase. Era o jeito, era o tom, era a ideia de que para eles eu estava sobrando. Enquanto isso, eu via famílias entrando, casais de mãos dadas, grupos de amigos. Muitos passavam e me ignoravam completamente. Alguns davam um sorriso rápido. Outros lançavam aquele olhar de "coitado, velho nesse tipo de lugar". Cada olhar desses parecia mais um lembrete de que eu não pertencia ali. Como se o salão tivesse uma placa invisível na porta dizendo: "Pessoas como você só servem para segurar a porta". E mesmo assim, eu ficava. Parte de mim queria ir embora. Queria largar tudo, tirar a camisa molhada de suor, voltar para minha cozinha silenciosa e sentar na cadeira de sempre. Mas outra parte de mim dizia não. Dizia que naquele dia eu não ia sair de cabeça baixa. Que eu já tinha engolido coisa demais na vida, que eu não ia ser sempre o homem que se cala. Enquanto eu pensava nisso, comecei a lembrar das pessoas que passaram pela minha história. Lembrei da minha esposa, que partiu antes de mim, e de como ela dizia que eu era forte, mas que não precisava aguentar tudo sozinho. Lembrei dos meus filhos, que hoje têm a própria vida, correria, contas, família. Eles me amam, eu sei. Mas também sei que não dá para esperar que eles segurem todos os pesos que eu carrego. Lembrei das noites em que eu voltava tarde, cansado do trabalho, e mesmo assim sentava para ouvir alguém que precisava de ajuda. E agora eu estava ali, sendo tratado como um nada por um bando de menino que não fazia ideia do que eu já tinha segurado no colo. Esses pensamentos iam e vinham enquanto as provocações aumentavam. Em um momento, o mesmo rapaz de antes passou esbarrando em mim de propósito. Nem foi um esbarrão tão forte, mas foi maldoso. Ele riu e falou alto: "Cuidado, senão o tio desmonta". Os amigos riram de novo. Eu senti o sangue subir para o rosto, uma mistura de vergonha e raiva. Me segurei para não responder. Eu sabia que se levantasse a voz, iam me chamar de velho louco, de mal educado, e iam usar isso contra mim. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a sussurrar: "Você não precisa aceitar isso para sempre". A corda puxava dos dois lados. Teve um momento em que uma moça se aproximou da fila, meio perdida. Eu, no meu jeito, falei: "Boa noite. É por aqui a entrada. Só aguardar um pouquinho". Ela olhou para mim rápido, sem muita paciência, e respondeu: "Eu já sei, moço. Já me falaram, não precisa repetir". Foi como um tapa. Eu só queria ajudar. Mas naquele estado em que eu já estava, qualquer palavra atravessada virava mais um peso. Comecei a sentir o peito apertado. A respiração ficou mais curta. Eu me perguntei se não estava exagerando, se eu não estava sensível demais. Mas ao olhar em volta, vi como tudo aquilo se repetia. Gente passando por cima de mim, gente rindo de mim, gente me usando como alvo de piada. Por dentro, eu tinha medo. Medo de perder o controle e falar algo que depois eu me arrependesse. Medo de que alguém me filmasse reagindo e transformasse isso em motivo de mais piada ainda. Medo de ser o velho estressado no meio da festa. Mas junto com esse medo, começava a nascer uma raiva diferente. Não era uma raiva de quebrar tudo. Era uma raiva quieta, firme, com uma frase clara batendo por dentro. "Hoje não. Hoje não", eu repetia mentalmente enquanto organizava a próxima fileira. "Hoje não vai ser como sempre. Hoje eu não vou engolir tudo calado". Eu não sabia ainda o que isso queria dizer, nem como ia acontecer. Só sabia que tinha alguma coisa diferente naquele dia.
como se todos os pequenos desprezos da minha vida tivessem se acumulado para estourar ali. E os sinais de que algo grande se aproximava continuavam aparecendo. Um dos organizadores, aquele que tinha me chamado mais cedo, começou a olhar para mim de um jeito estranho. Parecia preocupado, como se tivesse percebido que a coisa estava saindo do controle, mas não sabia bem o que fazer. Eu via ele cochichando com outro, apontando discretamente para o grupo de jovens. De vez em quando, olhava para mim, depois desviava. Os jovens, por outro lado, pareciam cada vez mais à vontade. Já não se contentavam só em rir entre eles. Falavam alto sobre mim na minha frente, como se eu fosse surdo. Coisas como: olha o segurança raiz aí, daqui a pouco ele dorme em pé. Será que ele sabe onde está? Eu ouvia tudo, eu entendia tudo, e a cada frase meu coração apertava mais. Não porque eu acreditava no que diziam, mas porque era injusto, muito injusto. Chegou um momento em que eu senti uma vontade muito forte de sair dali, de largar o crachá improvisado, virar as costas e ir embora. A imagem da minha casa veio na cabeça, a mesa simples, a xícara lascada, a janela pequena, o silêncio conhecido. Eu quase pude sentir o cheiro do meu próprio café de novo. Era como se a minha própria casa me chamasse de volta. Vem, aqui ninguém ri de você. Mas ao mesmo tempo, outra coisa falava mais alto. Não foge. Eu já tinha fugido muitas vezes na vida. Tinha engolido injustiças em silêncio, tinha aceitado desrespeitos por cansaço, tinha deixado de responder para evitar confusão. Em alguns momentos, isso foi sabedoria. Em outros, foi só medo. E eu começava a cansar desse medo. Ali, naquela porta com a música alta lá dentro e os risos cortando o ar, eu senti que estava preso entre duas versões de mim mesmo. O homem que abaixa a cabeça e vai embora, e o homem que um dia vai olhar para frente e dizer: chega. Eu não sabia ainda qual dos dois ia vencer, só sabia que a corda estava cada vez mais esticada. Do lado de fora, eu continuava sendo o velho cansado organizando fila. Do lado de dentro, dentro de mim, eu era um homem com uma vida inteira nas costas, segurando lágrimas que não podiam cair ali. E foi nesse equilíbrio frágil, entre o medo e a coragem, entre o silêncio e o grito, que eu vi, pelo canto do olho, um daqueles jovens pegar um copo cheio de bebida. Ele girou o copo na mão, riu alguma coisa para o amigo e olhou na minha direção com um brilho diferente nos olhos. Não era só brincadeira, era maldade. Naquele instante, sem ele saber, sem ninguém ali saber, a corda deu mais um estalo, e eu senti que o que ia acontecer depois daquele copo não seria só mais uma piada qualquer. Naquele instante, sem ele saber, sem ninguém ali saber, a corda deu mais um estalo, e eu senti que o que ia acontecer depois daquele copo não seria só mais uma piada qualquer. Ele ainda girava o copo na mão, rindo, falando com os amigos, quando o clima mudou de novo. Desta vez, não foi por causa de risada, foi por causa de passos. Passos diferentes, passos de quem está acostumado a mandar. Eu ouvi o som de um sapato mais pesado, firme, batendo no piso do salão. Não era o passo solto de quem está se divertindo, era o passo de quem está inspecionando o lugar. Quando olhei para o lado, vi ele, o gerente do evento, Paulo alguma coisa, blazer escuro, camisa bem passada, cabelo ajeitado com gel. Andava com o peito estufado, olhar de quem mede tudo e todos. Atrás dele, um segurança grande de camiseta preta, braço cruzado, cara fechada. Eles vinham conversando baixo, olhando para os cantos, para os detalhes. Em certo momento, o gerente apontou direto para a entrada, onde eu estava, e franziu a testa. Como se algo ali estivesse errado, como se o erro fosse eu. Ele se aproximou, olhando primeiro para o grupo de jovens que fazia barulho e depois para mim. Mas em vez de falar com eles, falou comigo. Amigo, ele começou com aquela voz de falsa educação. Como é que tá essa fila aqui? Tá muito confusa, o pessoal tá reclamando. Eu engoli seco.
A fila não estava confusa. Na verdade, eu estava tentando arrumar a bagunça que eles mesmos deixavam acontecer. Mas naquele momento, parecia que a culpa tinha um rosto, e o rosto era o meu. Estou tentando manter na ordem, sim, senhor. Respondi calmo. É que tem gente que não quer esperar muito, né? O gerente nem esperou eu terminar. Levantou a mão, como quem corta a fala de alguém na metade. Então, o senhor precisa ser mais ágil, tá? O evento é grande, a gente não pode ter problema na entrada. Se o pessoal reclamar, pega mal pra gente, não pra mim, pra eles. Para o nome deles. Eu ali parecia só um obstáculo para a imagem bonita que ele queria passar. Os jovens atrás riram baixo. Um deles falou, só para os amigos ouvirem, mas alto o suficiente para eu escutar. Viu? Até o chefe tá reclamando do tio. Outro completou. Se não dá conta é só mandar embora. Eu fingi que não ouvi, mas ouvi. E doeu. O segurança, que até então estava calado, cruzou os braços mais forte e me olhou de cima a baixo. Não tinha ódio no olhar, mas tinha algo pior. Indiferença. Era como se eu fosse só mais um problema para ele resolver, se fosse necessário. Se alguém aprontar aqui fora, o senhor chama a gente. O gerente disse, apontando com o queixo para o segurança, como se eu fosse um funcionário qualquer, sem nome, sem história. Eu balancei a cabeça. Tá bom. Eles foram se afastando e eu fiquei ali, com a sensação de que naquele lugar, se algo desse errado, iam culpar primeiro o velho da porta. Não importava o que eu fizesse, o quanto eu tentasse ser educado. Aos olhos deles, eu era o elo mais fraco. O primeiro a ser cortado, se fosse preciso. O grupo de jovens, vendo aquela cena, pareceu ganhar mais coragem. É assim que acontece muitas vezes, quando quem tem poder não coloca limite. Quem gosta de passar dos limites se sente à vontade. Um deles se aproximou de mim com o copo quase cheio e disse, e aí, tio, o gerente te deu bronca, né? Tá tenso aí. Ele jogou essa frase com um sorriso cínico, como se estivesse me testando, como se quisesse ver até onde podia ir. Só tô fazendo o meu trabalho, respondi, tentando manter a calma. Trabalho? Ele riu alto. Que trabalho, cara? É só ficar em pé e apontar o dedo. Qualquer um faz. Os amigos vibraram como se ele tivesse feito uma grande piada. Eu senti um nó na garganta. Era como se ele tivesse pego toda a minha história, todos os anos de responsabilidade, todas as decisões difíceis que eu já tinha ajudado a tomar, e jogado tudo no lixo com uma frase. Qualquer um faz. Se você que está me ouvindo já foi tratado como se não tivesse valor, como se tudo que você é coubesse em uma piada barata, me conta aqui embaixo. Não é vitimismo, é verdade. Às vezes, a gente só quer ser tratado como ser humano. O tempo foi passando e a pressão só aumentava. Lá dentro, o gerente voltava a circular, sempre olhando tudo com aquele ar de dono do mundo. De vez em quando, ele dava mais uma olhada na porta, como se estivesse conferindo se o velho lá fora ainda estava no lugar, não atrapalhando. Eu sentia os olhos dele como se fossem faróis de carro, passando por cima de mim, cegando por um instante e depois indo embora, sem nunca parar de verdade. Chegou um momento em que ele voltou até mim de novo, dessa vez com o senho ainda mais fechado. O senhor precisa pedir pro pessoal não aglomerar aqui fora. Tá ficando feio pro evento. Afasta esse povo, organiza direito, por favor. Olhei em volta. Não tinha aglomeração. Tinha gente esperando normal. O que deixava feio para ele, na verdade, era me ver ali no meio da entrada. Era a minha presença destoando daquela imagem de evento chique que ele queria vender. Estou tentando manter organizado, sim, senhor. Respondi de novo. Ele suspirou, como se eu fosse um aluno lento. Olhou para o segurança, olhou para a fila, olhou para mim. Olha, se o senhor não der conta, fala pra gente. A gente precisa de gente que acompanhe o ritmo, tá? Gente que acompanhe o ritmo. Eu ouvi aquilo como se fosse um carimbo. Você não serve. A palavra descarte passou pela minha cabeça. Eu me senti pequeno.
muito pequeno, menor do que a porta que eu vigiava, menor do que o tapete na entrada. E, enquanto eu tentava digerir aquilo, o grupo de jovens já tinha feito da entrada o ponto deles. Encostavam na parede, iam e voltavam, faziam graça, espiavam o gerente e olhavam para mim. Em uma dessas, um deles pegou um guardanapo da mesa de credenciamento, amassou e jogou perto dos meus pés. "Vê se você é bom de reflexo, vô." Ele riu. Eu olhei para o papel no chão, olhei para ele. A vontade que eu tinha era de falar umas verdades, de perguntar se ele tratava o próprio pai assim. Mas eu só abaixei, peguei o papel e joguei no lixo. Não por submissão, mas porque eu me recusava a virar o bicho que eles esperavam. Por dentro, porém, eu estava despedaçado. Cada vez que alguém me olhava com desdém, era como se apertasse um machucado antigo. Machucado de anos, ouvindo gente me tratando como se eu fosse menos importante, menos capaz, menos digno. Meu peito pesava, minha cabeça doía, meu corpo cansado pedia para ir embora. Mas uma parte de mim teimava em ficar. Não por orgulho bobo, mas por uma sensação estranha de que aquele dia não ia terminar como todos os outros. De que aquela corda que a vida vinha puxando há tanto tempo, uma hora ia arrebentar. Eu já não era só um velho cansado na porta de um evento. Eu era um homem acumulando anos de silêncio engolido, vendo na frente dos olhos um sistema inteiro funcionando contra mim. Os jovens zombando, o gerente mais preocupado com a imagem do que com respeito, o segurança olhando como se eu fosse descartável, os convidados fingindo que não viam nada. E foi exatamente nesse cenário, nessa mistura de barulho, luz forte, cheiro de bebida e respeito faltando, que o mesmo jovem de antes ergueu de novo o copo. Só que, dessa vez, não era só brincadeira entre amigos. Tinha algo diferente naquele olhar. Um brilho de desafio. Um sorriso de quem tinha certeza de que podia fazer o que quisesse, sem consequência nenhuma. A corda, ali, já não só estalava. Ela tremia. E todo mundo naquele lugar, sem saber, estava de pé em cima dela comigo. A corda, ali, já não só estalava. Ela tremia. E todo mundo naquele lugar, sem saber, estava de pé em cima dela comigo. Foi mais ou menos aí que eu comecei a sentir que aquilo tudo não era só comigo. Não era só um grupo de jovens tirando sarro de um velho cansado na porta. Tinha algo maior por trás. Como se aquela cena fosse só a pontinha de um problema muito mais fundo. Enquanto eu ainda tentava organizar a fila, vi um homem de terno caro chegar perto do gerente. Ele não olhou para mim como pessoa. Olhou como se eu fosse um objeto encostado na parede. Eles se afastaram um pouco, mas eu escutei. "Paulo, isso aqui tem que ser perfeito", o homem do terno disse. "A gente está com gente importante hoje. Não quero confusão com esse pessoal aí de fora." Quando ele falou "esse pessoal aí de fora", ele não olhou para a fila. Ele virou o olho na minha direção. Eu senti. Era como se eu fosse um problema, não uma ajuda. O gerente riu meio sem graça. "Fica tranquilo, doutor. Aqui fora eu seguro. Se der rolo, a gente tira." Se der rolo, a gente tira. Eu sabia muito bem quem era o agente tira. Um pouco depois, vi o segurança receber um recado de um garçom. Papel dobrado, leitura rápida, papel amassado no bolso. Na sequência, ele passou a vigiar não quem fazia bagunça, mas quem parecia fora do padrão. Um ambulante que tentou vender algo na calçada foi tratado como lixo. Uma moça que quis sentar um pouco perto da entrada levou bronca. Mas o grupo de jovens bêbados, empurrando e rindo alto, esses ele nem encostava. Pareciam intocáveis. Foi aí que uma ficha caiu dentro de mim. Eu já conhecia esse jogo. Já tinha visto ele muitas vezes, só com roupa diferente. É sempre assim. Tem um grupo que pode tudo, e tem outro que tem que engolir tudo calado. Um lado é protegido, o outro é descartável. Enquanto eu encaixava essas peças, vi o gerente abraçando um homem mais velho, de relógio caro, cheiro de perfume forte. Eles se cumprimentaram rindo, e o homem disse:
Meu filho tá aí dentro com os amigos. Deixa eles à vontade, viu? Hoje é dia de aproveitar. Eu não precisei de legenda, era o pai de um daqueles garotos. O recado era claro, não encosta neles. Pouco depois, duas moças da organização falaram baixo atrás da mesa de credenciamento. Eu estava perto, fingindo não ouvir, mas ouvi cada palavra. Você viu que cortaram metade da equipe da limpeza para economizar? Uma disse. Jogaram esse senhor aí na porta para segurar tudo. Se alguém reclamar, já sabe em quem vai estourar. Ela falou com pena, não com maldade. Mas a frase entrou em mim como faca. Eu era o para-raio. Se algo desse errado, o caminho da culpa já estava traçado. Começava na porta, parava em mim. Foi aí que eu percebi que aquela humilhação não era só sobre um copo, uma risada, um empurrão. Aquilo fazia parte de um jeito de tratar gente simples, como se não fosse nada. Era um padrão, um costume. Um tipo de desprezo que já vinha pronto, como se as pessoas tivessem aprendido desde cedo que algumas vidas valem mais do que outras. Eu comecei a prestar mais atenção. Nos garçons, com medo de errar com uns, mas rindo com outros. No gerente correndo para sorrir para os importantes e virando o rosto para quem não tinha nome conhecido. Nas pulseiras VIP, passando direto, empurrando quem esperava, sem desculpa. Em quem o segurança olhava com dureza e em quem ele fingia não ver. Enquanto isso, o grupo de jovens se aproveitava. Eles não brigavam, não quebravam nada grande, mas passavam do limite toda hora. Porque sabiam que ninguém ali ia chamar a atenção deles de verdade. A cada piada, a cada empurrão, a cada vô jogado na minha cara, eu via que não era só imaturidade, era certeza de impunidade. E eu, em pé naquele lugar, cansado, suado, com a camisa simples grudando no corpo, fui entendendo que eu não era só um velho sendo humilhado. Eu era o alvo fácil de um sistema inteiro acostumado a desrespeitar quem está embaixo. Eu era o rosto daquele qualquer um que pode ser pisado sem dar problema. Por fora, eu continuava organizando a fila, apontando a entrada, dizendo boa noite. Por dentro, eu estava montando um quebra-cabeça. Cada frase, cada olhar, cada cochicho era uma peça. E quanto mais eu encaixava, mais claro ficava. Aquela noite não era só sobre mim levando uma caipirinha no ombro. Era sobre verdade, sobre justiça, sobre um tipo de comportamento que não podia continuar escondido atrás de música alta, luz bonita e sorriso falso. Ali, naquela porta, eu deixei de ser apenas o velho da entrada na minha própria cabeça. Eu passei a ser alguém que sabia demais, que tinha visto demais, que reconhecia, no meio daquele brilho todo, a mesma sujeira antiga que eu já tinha enfrentado a vida inteira. E a corda seguia tremendo, prestes a arrebentar. A corda seguia tremendo. O salão inteiro parecia respirar junto com ela, pesado, abafado, cheio de gente rindo por fora e apodrecendo por dentro. E eu ali, parado, assistindo tudo como quem enxerga a tempestade chegando bem antes dos outros. Foi nessa hora que algo dentro de mim começou a mudar. Não foi barulho, não foi explosão, não foi raiva gritando. Foi um estalo silencioso aqui dentro do peito, desses que ninguém vê, mas que transformam tudo. Eu estava cansado, cansado de verdade, cansado daquele dia inteiro, cansado da vida inteira, cansado de ser empurrado na fila do banco, cansado de ouvir gente falando comigo como se eu fosse burro, cansado de carregar lembranças que ninguém conhece, cansado de ser tratado como invisível, cansado de ver gente má andando de cabeça erguida enquanto gente boa abaixa os ombros. E naquele momento específico, naquele segundo, eu não queria mais ser o velho que engole tudo sozinho. Eu senti isso como um calor subindo pelo peito. Não era raiva de quebrar as coisas. Era uma força antiga, como se tudo que eu já vivi tivesse acordado ao mesmo tempo. Eu lembrei da minha esposa dizendo que eu devia impor mais minha voz. Lembrei dos meus filhos pequenos segurando minha mão quando tinham medo.
Lembrei das noites em que eu estudava até tarde, lutando para ser alguém melhor. Lembrei das pessoas que eu ajudei sem nunca pedir nada em troca. E aí eu olhei para mim com a camisa simples colando no suor, segurando aquela porta como se fosse a única coisa que me restava. E percebi, eu não podia continuar sendo só isso. Não naquele dia. Eu tentei continuar trabalhando, mexendo na fila, orientando quem chegava. Mas tudo ali parecia me testar. Teve um homem que passou e disse, "Abre caminho aí, tio", empurrando meu braço. Teve uma moça que me ignorou quando eu tentei ajudar. Teve um rapaz que escondeu propositalmente um papel importante da mesa só para ver se eu ia me atrapalhar. Teve cochicho, risadinha abafada, olhar de canto de olho. E cada uma dessas coisas era como um dedo apertando uma ferida aberta. Eu respirei fundo, muito fundo. Olhei ao redor e vi que ninguém ali estava do meu lado, nem por educação. O segurança me vigiava esperando eu errar. O gerente me olhava como problema. Os garotos riam como se fossem intocáveis. Os convidados fingiam que nem viam. E eu pensei, se eu não me defender, ninguém vai. Por dentro, uma parte minha queria ir embora. Queria atravessar a rua, entrar na minha casa, tirar os sapatos, sentar na minha cadeira e fingir que nada tinha acontecido. Queria paz. Queria silêncio. Queria desaparecer daquele lugar sujo, daquela gente suja. Mas a outra parte... essa parte estava acordada demais para recuar. Eu pensei na minha história inteira, todinha, e percebi que, se eu fosse embora calado, eu ia carregar mais um peso para o resto da vida. Eu ia levar para casa o gosto da covardia, do silêncio, daquela sensação de ser esmagado sem tentar levantar. E naquele instante eu decidi. Decidi que não ia abaixar a cabeça. Decidi que não ia engolir mais nada calado. Decidi que não ia ser pisado, não naquele dia. Eu sabia que podia dar errado. Eu sabia que podia dar confusão. Eu sabia que podia sair magoado. Mas algo dentro de mim disse, hoje, não. Hoje, você vai ser ouvido. Se você aí do outro lado já teve um dia assim, um dia em que decidiu que não ia mais deixar ninguém falar por cima de você, me conta aqui embaixo. Às vezes, a gente acha que está sozinho nessas batalhas, mas muita gente sabe exatamente como isso machuca e como isso muda a gente. Voltei a olhar para o salão. A luz forte, a música alta, o cheiro de bebida, os jovens rindo, o gerente vigiando. Tudo igual, mas eu não. Eu não era mais o homem que entrou ali horas antes, cansado, querendo paz. Eu não era mais o velho que segurava o peso de um dia horrível nas costas. Eu não era mais o alvo fácil que eles achavam que tinham encontrado. Eu era alguém que estava prestes a dizer, chega, mesmo sem voz alta, mesmo sem grito, mesmo tremendo por dentro. E quando o jovem ergueu o copo de novo, com aquele sorriso torto, aquele brilho de desafio nos olhos, algo dentro de mim ficou imóvel. Não de medo, mas de certeza. Eu sabia que o que aconteceria nos próximos instantes ia mudar tudo. Ia levar direto de volta para aquela cena do começo, para aquele copo batendo no meu ombro, para aquela caipirinha descendo no meu peito, para aquelas risadas cortando o ar. Mas dessa vez eu não seria o mesmo homem de antes. Eu estava pronto, não para aceitar, mas para enfrentar. Eu estava pronto, não para aceitar, mas para enfrentar. Enquanto eu ficava ali parado, com o peito apertado e o mundo girando em volta de mim, eu sentia como se tudo que eu tinha vivido me trouxesse até aquele ponto. A minha casa simples em Cascavel. As manhãs de café requentado, as filas de banco em que passavam na minha frente, os anos de trabalho pesado, as noites mal dormidas, as decisões difíceis, a aposentadoria silenciosa, a falta de respeito nas coisas pequenas, tudo, como se a vida inteira tivesse empurrado devagar, empurrado, até me deixar de pé naquela porta, naquele salão, naquela noite. O barulho do lugar parecia ainda maior agora.
A música alta batia nas paredes. O cheiro de bebida misturado com fritura enchia o ar. Gente passando para lá e para cá, rindo, gritando, falando como se nada de errado estivesse acontecendo. Mas eu via, eu sentia, eu escutava cada detalhe, cada cochicho, cada risada que morria quando cruzava meu olhar. O gerente continuava circulando lá dentro, abrindo sorriso para quem ele achava importante, arrumando a gravata quando alguma pessoa de nome chegava. O segurança seguia encostado mais para o lado, com os braços cruzados, olhando tudo como se estivesse pronto para agir a qualquer momento. Mas nunca quando a humilhação vinha para cima de mim. Isso não parecia problema para eles. Parecia normal, rotina, parte do pacote. E o grupo de jovens? Eles estavam ali, sempre ali, como se o salão fosse deles, encostados perto da entrada, indo e voltando, rindo alto, tropeçando nas palavras. Já sabiam que ninguém ia chamar a atenção deles de verdade. Tinham o sobrenome certo, o pai certo, o dinheiro certo. Achavam que isso dava o direito de brincar com a vida dos outros, de brincar comigo. Eu, do lado de cá, continuava organizando a fila, braço estendido. Por aqui, por favor. Um de cada vez, pessoal. Só aguardar um pouco. Alguns obedeciam, outros ignoravam. Alguns me agradeciam com um sorriso rápido. Outros passavam reto, como se eu fosse uma placa de trânsito velha que ninguém mais lê. Eu sentia o cansaço acumulado do dia inteiro, mas também sentia algo diferente, uma firmeza, como se meus pés tivessem criado raiz ali. Enquanto isso, na minha cabeça iam passando cenas. Eu me lembrava da minha esposa dizendo que eu tinha valor, mesmo quando o mundo parecia dizer o contrário. Lembrava dos meus filhos pequenos no colo, olhando para mim como se eu fosse um gigante. Lembrava de cada pessoa que eu já ajudei, de cada injustiça que eu vi, de cada vez que eu escolhi ficar calado para evitar briga. E agora, diante daquele grupo de meninos rindo da minha cara, diante de um gerente me tratando como descartável, diante de um sistema inteiro que empurrava minha dignidade para o chão, eu pensei, se eu aceitar isso aqui, eu vou estar dizendo para mim mesmo que eu não valho nada. Eu não podia, não mais. A fila naquele momento estava um pouco menor, mas o salão ainda estava cheio. Lá de dentro vinha o som de gente gritando por bebida, garçom correndo, copos batendo, risadas estourando. De onde eu estava, eu via as luzes coloridas refletindo no chão, no vidro da porta, no rosto suado de quem entrava apressado. O clima era de festa, mas para mim era como uma guerra silenciosa. O grupo de jovens se aproximou outra vez. O mesmo garoto que tinha feito piada antes, aquele que me chamava de vô, como se fosse xingamento, estava com um copo cheio na mão. Eu reconheci o cheiro no ar antes mesmo de ver direito. Caipirinha. Fortíssima. O rosto dele estava vermelho de bebida, os olhos brilhando de falsa coragem. Ele olhou para mim com aquele sorriso torto, de canto de boca. Um sorriso de quem não respeita ninguém. Um sorriso de quem nunca ouviu um não de verdade na vida. Ele deu um gole, fez careta de exagero e depois olhou para o amigo ao lado como se estivesse prestes a contar um segredo engraçado. "Mano, olha isso", ele disse baixo, mas eu ouvi. "O velho tá aqui firme ainda", o amigo riu. "Ele não cai nunca, velho. Tá plantado aí." Mais risadas. Eu levei a mão ao bolso só para ter o que fazer e senti meus dedos tremerem um pouco, não de medo, mas de tanta coisa acumulada. Medo eu já tinha sentido a vida inteira. Ali, o que batia mais forte era outra coisa, uma certeza, uma sensação de que aquela cena não ia passar em branco como as outras. Uma mulher tentou entrar pela lateral, cortando a fila. Eu, no meu dever, falei com calma. "Moça, a entrada é por aqui, tem uma fila, por favor." Ela olhou para mim com impaciência e respondeu: "Ah, pelo amor de Deus, moço, só eu aqui. Você não vai morrer se eu passar." Eu respirei fundo, firmei o pé no chão. "Não é por mim, senhora, é por quem está esperando.
Ela revirou os olhos, soltou um af bem alto e foi para a fila reclamando. Eu ouvi alguém lá atrás dizendo: "Nossa, até o velhinho da porta agora quer mandar." Mais risadinhas. O ar foi ficando mais pesado. Eu conseguia sentir a mistura de cheiro de bebida, suor, perfume caro, cigarro vindo de longe. Meu corpo cansado pedia para sentar, mas meu coração dizia outra coisa: fica em pé. Eu não sabia exatamente como eu ia reagir quando a corda arrebentasse, mas eu sabia que eu não ia mais ficar quieto. O gerente passou outra vez perto da entrada. Olhou rápido para a fila. Viu o grupo de jovens encostado perto de mim. Viu o copo na mão de um deles. Eu vi o momento exato em que ele escolheu virar o rosto e fingir que não viu nada. Ele sabia que podia dar problema, mas preferiu deixar correr solto. Afinal, problema ali tinha prioridade. Alguns davam dor de cabeça, outros não. Eu, com certeza, não estava entre as prioridades dele. Esse detalhe me deu mais certeza ainda. Eu estava sozinho naquele ponto da porta, sozinho diante daqueles garotos, sozinho diante daquele sistema, mas não sozinho diante da minha própria consciência. Isso, naquele momento, era o que mais importava. O garoto com o copo se aproximou um pouco mais. Ele não entrou de uma vez. Ficou ali, girando o copo devagar, como quem experimenta uma ideia na cabeça. O líquido batia nas laterais de plástico, mexendo com o gelo. O som do gelo batendo parecia tambor no meu ouvido. Tique, tique, tique. Cada batida era como um relógio, contando os segundos para algo estourar. Ele encostou o ombro na parede, bem perto de onde eu estava segurando a organização da fila. Olhou para mim como se estivesse avaliando um objeto. Depois olhou para os amigos. Um deles balançou a cabeça como dizendo: "Vai, faz." Outro riu e falou: "Você não tem coragem." Ele encheu o peito. "Não tenho?" E ali naquele segundo eu vi nascer o que eles chamavam de brincadeira e eu chamava de covardia. A mão dele apertou o copo com mais força. O líquido balançou. Eu via tudo em câmera lenta na minha cabeça. Não porque o tempo realmente ficou lento, mas porque meu coração jogou foco na cena. Eu podia ter dado um passo para trás, podia ter saído de perto, podia ter chamado segurança, podia ter ido até o gerente, mas eu sabia lá dentro que nenhum deles faria nada por mim. Eu sabia que, se eu tentasse evitar daquele jeito, iam dizer que eu estava exagerando, que eu era sensível demais, que é só brincadeira de jovem. Então eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não ia correr. Eu ia ficar exatamente onde eu estava, de pé, na frente deles. Não porque eu gostasse de sofrer, mas porque, naquele dia, eu não ia ser o homem que foge. Ele se afastou um passo da parede, agora bem de frente para mim. O salão continuava barulhento, mas em volta daquela pequena roda, pareceu que tudo ficou mais concentrado. Os amigos dele abriram espaço, formando um meio círculo invisível, como se estivessem montando um palco improvisado. E eu era o ator que não tinha escolhido o papel. O garoto levantou o copo num gesto lento, quase teatral. Balançou a bebida mais uma vez, deixando o gelo bater nas bordas. O cheiro de cachaça e limão veio forte. Ele sorriu de lado, aquele sorriso que não tem alegria nenhuma, só maldade travestida de diversão. "Olha aqui, ó," ele falou como se fosse fazer graça para o grupo. "Vamos batizar o véio." Os amigos explodiram em risadinhas nervosas. Não era mais inocente. Era torcida, era plateia. Por um instante eu senti o mundo inteiro ficar mais pesado. Pensei na minha casa, pensei na rua simples onde eu moro, pensei na minha esposa que já se foi. Pensei nos meus filhos tocando a vida sem saber o que eu estava passando naquela noite. Pensei nas pessoas que um dia confiaram em mim para resolver problemas sérios. Pensei no quanto eu tinha sido importante para tanta gente e agora estava ali, na frente de um menino que me via como brinquedo. E no meio de tantos pensamentos, uma frase se formou bem clara dentro de mim. Eles não fazem ideia de com quem estão mexendo. Não por ameaça, não por ego,
mas porque era verdade. Eles não faziam ideia de quem eu era, do que eu já tinha carregado, de quanta coisa eu sabia, de quantas injustiças eu já tinha visto e ajudado a corrigir. O copo então começou a descer, devagar, como se o tempo tivesse prendido a cena num quadro. Eu vi o braço dele se mover, o pulso virar, o líquido se preparar para sair pela borda. Vi os olhos dos amigos arregalados, esperando a piada acontecer. Vi 2 convidados passando mais ao fundo, distraídos, sem perceber que estavam prestes a ser testemunhas de alguma coisa muito maior do que um brincadeirinha. Eu continuei parado, não por fraqueza, mas por escolha, porque daquela vez eu não ia fugir da cena. Eu ia atravessar ela inteira. O silêncio dentro de mim ficou tão grande que a música lá de dentro parecia distante. Eu só ouvia o som do gelo batendo no copo, o som da respiração pesada dos garotos, o som do meu próprio coração batendo forte no peito. E então, no exato instante em que o pulso dele virou por completo, no segundo em que a bebida saiu do copo em direção a mim, no momento em que a história deu uma volta completa, o copo bateu no meu ombro. O copo bateu no meu ombro, mas quando levantei o rosto, não havia mais medo. Havia firmeza. Chamei o jovem pelo nome completo e disse com voz limpa quem eu realmente era. O salão parou. O riso morreu. O gerente empalideceu quando ouviu promotor aposentado. O garoto, trêmulo, tentou se explicar, mas agora era ele quem enfrentava olhares, cochichos e vergonha. Foi retirado do evento, enquanto eu, que antes era tratado como ninguém, fui cercado por pedidos de desculpas e respeito. Olhei para quem assistia e disse: nunca subestime alguém pela aparência. A verdade sempre encontra seu caminho. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.